Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar. Eu sou Marcel, aluno do terceiro ano de Engenharia de Produção, e hoje nós vamos receber uma mestra em Desenvolvimento Territorial Sustentável pela UFPR, e atualmente ela é gestora de projetos no Laboratório de Geoprocessamentos e Estudos Ambientais também na UFPR. Seja muito bem-vinda, Fer. Obrigada, agradeço o convite primeiramente, acho que é uma honra para quem está aqui, né, num projeto que busca mulheres que inspiram, né, então é muito legal ser recebida por vocês. Espero que a gente consiga conversar bem, né, que seja interessante hoje o nosso papo. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito enriquecedora, né, para todos que nos assistem e para mim também, né. Vou poder aprender um pouquinho sobre a sua área. Queria saber um pouco sobre a sua história, sobre como nasceu, né, esse desejo por essa área de sustentabilidade. Tá certo. Vamos tentar, né, resumir, que é difícil a gente falar sobre a gente. Bom, mas eu sou nascida em Curitiba, né, e vim para Paranaguá criança ainda, então já tenho muito mais identidade, né, com o Paranaguá, com o litoral do Paraná. E aí aqui acabei me formando, né, fazendo toda a minha educação ali, né, primária, depois acabei ficando aqui pelo litoral para fazer a graduação, né, e desde então acho que continuei, né, aqui pela região atuando, construindo minha vida também, né, minha casa, minha família, por aqui. E é engraçado que somente assim, quando a gente vai amadurecendo mais, que acho que a gente vai entendendo um pouco da nossa história, né, e os rumos que a gente leva, assim. Hoje eu tenho muita clareza que, por exemplo, eu sou neta tanto de uma família, né, um avô meu já chegou a ser garimpeiro, né, trabalhou muito no garimpo e via, né, toda essa área como, né, a fonte de renda ali para sua família, mas que é totalmente contra o que a gente estuda, né, por mais que ele traz tantos aprendizados assim também de realmente os trabalhadores, né, todo o pessoal que trabalha com isso. E por outro lado da família, né, eu sou neta de um avô, uma família que trabalhou, né, no sindicalismo, né, então muito à frente lá dos trabalhadores da área de transportes, né, esse meu avô foi caminhoneiro, rodou o Brasil também como caminhoneiro, mas assim, num momento da vida dele ele acabou se dedicando, né, dedicando o trabalho ao mesmo tempo da vida dele para as outras pessoas, né, para os outros trabalhadores. Então eu vejo que hoje eu sou meio que uma mistura deles, né, e eu talvez seja por isso, né, lá no DNA mesmo, o interesse, assim, pela área ambiental, mas que surgiu, né, mas eu, assim, confesso que eu quando me perguntam, eu sempre tento ficar lembrando, né, da onde que surgiu o estalo para fazer um curso nessa área. Sim. E eu não consigo ver um momento certo, assim, mas é que naquela época, vocês passaram por isso, né, há pouco tempo, na época da gente escolher o curso para fazer a graduação. Eu lembro que me chamou a atenção a engenharia ambiental, acho que muito dos professores, assim, falarem, né, naquela época, que já faz um tempinho, mas falarem que era a profissão do futuro, né, porque as questões ambientais, assim, estavam já bastante, né, em debate, assim, bastante em evidência. Bastante em evidência, e eu acho que eu acabava ouvindo muito isso dos professores e me interessou essa área, né, mas acabou que eu não prestei, né, o vestibular para engenharia ambiental, mas a gente tinha aqui no litoral, né, numa outra instituição de ensino que é a UFPR, ali o setor litoral e Matinhos, o curso de gestão ambiental. E aí acabei fazendo o vestibular para lá e me apaixonei pelo curso. Então acho que foi muito nisso, assim, foi um processo, né, de escolher o curso muito pensando no futuro, que é o que a gente pensa, né, imagino que vocês também, né, quando escolhem o curso de vocês. Mas daí foi uma identificação logo do início. E aí, como eu falei, acho que essa história de vida, assim, eu comecei a entender o local que eu morava, conhecer mais, ter um outro olhar para Paranaguá e também para o território, assim, do litoral do Paraná, entender um pouco das raízes, né, da família e como que chegou até mim ali o interesse por isso. Então, acho que foi muito natural, na verdade, né, essa formação, e eu acho que eu tive também um pouco de sorte de me encontrar logo no início, né, porque muitas pessoas começam um curso, depois, né, mudam, desistem, ou em determinado momento da carreira lá faz uma transição de carreira, né, então, acho que por isso que também tenho esse histórico, mas foi muito uma identificação logo no início, por essa área.
Sim, sim. A gente nota, né, que muitas pessoas, né, como você disse, fazem essa transição de curso ou simplesmente desistem e tudo mais. Antes mesmo de você fazer o curso, né, você foi para essa área justamente por causa dos seus professores? Ou, tipo, teve algum professor específico que você viu e falou, pô, vou seguir o conselho desse professor? Ou, tipo, teve um momento anterior que você pensou, gosto da área de meio ambiente, gosto dessa área ambiental? Uhum. Eu não lembro exatamente como foi esse processo, assim, eu sei que tinham as temáticas, né, relacionadas à geografia, por exemplo, ou mesmo história, política, sempre foram algumas coisas que me interessaram, né. E eu também gostava muito de matemática, então por isso que na época, na hora de escolher lá, eu pensei na engenharia ambiental, mas hoje eu vejo que não é a minha área, né, acabei fazendo gestão ambiental e é um curso muito mais a minha cara, assim, coisas que eu gosto de fazer e eu acho que se relacionam mais com as habilidades, né, que eu tenho. Mas, com certeza, imagino que algumas aulas, né, que puxavam essas temáticas mais transversais né, relacionadas ao meio ambiente, e eu acho muito pelo momento, assim, que o país estava, as discussões que ainda tinham, né, ainda se falava muito nas questões ambientais como coisas para o futuro, para futuras gerações, né, diferente do que a gente está vivenciando hoje, que é tudo para ontem, na verdade, né. Então não vejo como, não foi algo específico, eu acho que foram várias coisas, né, até os testes vocacionais lá diziam muito alguma coisa relacionada com a geografia ou na área da educação ou profissões em que até, né, docente, carreiras assim que você se doa também para outras pessoas, né, e acabou que quando eu entrei no curso eu já me identifiquei, né, então eu acho que foi muito caminho assim que foram seguindo, não uma questão específica. Isso é muito bom, né? Quando a gente consegue se ver no curso que a gente escolhe, né? Quando a gente consegue se sentir bem com essa nossa escolha. E falando um pouco sobre o mercado de trabalho, etc. Como foram os seus primeiros passos para ingressar nesse mercado de trabalho, sabe? Nessa área de sustentabilidade, de meio ambiente? Não foi fácil. Bom, eu me formei, a gente tá falando, eu entrei no curso em 2009, né? Me formei em 2013. Então, nessa época, ainda era muito complicado, assim, ter vagas específicas ambientais, né? Ainda mais pro meu curso, que era um curso de gestão ambiental, que era um curso relativamente novo, né? Não era nem engenharia ambiental e nem o técnico em meio ambiente, né? Que já tinham a profissão, assim, regulamentada. Então, para conseguir estágio, para conseguir qualquer experiência, era bem complicado, assim. Isso é uma das coisas que eu me orgulho bastante, da carreira, né? Porque a gente já vai formando uma carreira. Mas, por exemplo, eu fiz, enquanto estava na graduação, eu fiz estágio na Secretaria de Meio Ambiente aqui em Paranaguá e também no Núcleo Ambiental do Porto, né? Daqui de Paranaguá. Antes tinha o núcleo ambiental, hoje eles têm uma outra estrutura. Mas até então nunca tinha tido profissionais, né, da área ambiental trabalhando nessas instituições, né, nesses departamentos ambientais. Sempre eles selecionavam ou pessoas, né, indicadas ali para fazer o estágio, ou pessoas também de outras áreas, porque era para fazer aquele trabalho comum do estagiário, né, que a gente às vezes é um trabalho não técnico, né, você nem usa os seus conhecimentos ali do curso para isso. Ainda bem que tem mudado bastante, né, essa questão do estágio. Eu e mais os meus colegas fomos os primeiros da área ambiental a estar fazendo um estágio técnico mesmo nessas áreas, né. Então eu vejo que a minha turma principalmente e as anteriores foram abrindo portas, assim, né. Hoje a gente tem, não só aqui em Paranaguá, mas em toda a região, né, muito mais vagas, né, específicas. A gente tem concursos com vagas específicas para gestores ambientais, né. A gente tem algumas mudanças nas legislações também, nas normativas que obrigam as empresas a terem profissionais da área ambiental, né, trabalhando. Então, eu vejo que não foi um caminho fácil, assim, mas a gente foi abrindo uma porta de cada vez, né, e eu acho que ganhando espaço.
E também não só, acho que em paralelo com isso foi a própria temática ambiental no mundo, no Brasil, né? Todas as questões que foram acontecendo, as problemáticas foram se intensificando e não tem muita saída, né? A gente precisa enfrentar os problemas. E quem que está capacitado para fazer isso? São os profissionais da área ambiental. Então, eu acho que também isso impulsionou um pouco a carreira, assim, né? A nossa profissão, porque foi muito de uma emergência mesmo de ter esses profissionais tentando, né, resolver os problemas, gerindo melhor os recursos. Isso em todos os espaços, né? Instituição pública, privada, na academia, né? Hoje a gente tem muito mais espaço para atuação. Sim, e deve ser muito gratificante para você, tipo, ver que, tipo, anteriormente, como você falou, não tinha tanto espaço, né, para pessoas dessa área ambiental e tudo mais, e você vê agora que realmente agora tem mais oportunidades, tem mais os gestores ambientais, como outras faculdades nessa área do meio ambiente, tem agora mais espaço dentro do mercado de trabalho. Deve ser muito gratificante, né? E assim, muitos colegas até fizeram transição de carreira ou fizeram depois uma outra graduação, acabaram seguindo outra área, porque realmente encontraram muitas dificuldades e hoje são maravilhosos no que eles fazem, mas a gente sempre fala, né, eu enquanto docente também sempre falava isso para os alunos, né, não importa a área que você vai seguir, se você vai mudar de carreira, se você vai seguir, né, outros caminhos, mas a formação na área ambiental, ela te forma para a vida mesmo, né, ela te dá uma consciência, assim, do teu lugar no espaço, né? Do teu impacto, tanto positivo quanto negativo, ali naquele território, então forma para a vida, né? Então hoje você tem pessoas lá que fizeram, por exemplo, uma formação técnica em meio ambiente, mas são médicos, são, não sei, advogados, né? Estão em outras áreas, mas isso tem, né? Tem aquela formação ali de base que é bastante importante. E acho que a gente continua, né? Com grandes desafios, né? Porque não é um profissional ainda muito bem valorizado, apesar, né? De todas as questões ambientais acabarem, né? Exigindo aí profissionais, né, para tentarem atuar nessas questões. A gente ainda tem muitos desafios, mas eu acho que a gente já avançou bastante, né? Acho que tem que ainda dar alguns passos em relação a regulamentar as profissões, né? Uma série de questões, mas a gente vem, né, ocupando aí esses espaços e eu imagino que é isso que faz a diferença mesmo, né? Em a gente buscar alternativas aí para os problemas que não são nada fáceis de resolver, né? Agora falando um pouco sobre a sua carreira, a sua trajetória, teve algum projeto que impulsionou a sua carreira, a sua trajetória, que você gostou muito de fazer, ou que você está fazendo? É difícil escolher alguma coisa, assim, eu acho que foi muito, está sendo, né, um processo de construção, assim, de várias coisas. Eu sou muito grata a essas oportunidades desde os estágios lá, né, de conseguir ir aprendendo. A gente aprende muito, né, com essas experiências, assim, às vezes mesmo essas que nem sempre são bem remuneradas, né, mas se a gente sabe aproveitar esses espaços, elas contribuem bastante. Mas eu acho que o que me fez, assim, entender, né, que realmente eu estava contribuindo para a profissão, ou mesmo na área acadêmica, foi um prêmio, né, que acabei recebendo na época do mestrado. Então, ali quando eu estava fazendo o mestrado em desenvolvimento territorial sustentável, eu estudei as vulnerabilidades da população aqui de Paranaguá, que mora no entorno de unidade de conservação, e aí eu trouxe uma abordagem da justiça ambiental, né, que também é um conceito, hoje já tem até o pessoal trabalhando com justiça climática também, né, por conta das questões climáticas, mas tinha todo esse respaldo da justiça ambiental. E eu acabei ganhando um prêmio de melhor artigo teórico lá do Instituto Planeta Verde, se não me engano era o nome, em São Paulo. E aí, beleza, eu fiquei super feliz, né, que ganhei o prêmio, mas quando eu cheguei lá, porque daí eu fui lá receber presencialmente, teve um evento, eu me deparei basicamente com advogados, porque era um prêmio de um instituto da área do direito,
né? E aí, no Nossa. direito, tem uma linha trabalhando com a justiça ambiental. E daí tava só eu lá, né, da área ambiental, recebendo um prêmio num lugar super chique, foi lá na Assembleia Legislativa, todo mundo engravatado, né? Então ali eu falei, nossa, ali eu me dei conta de que realmente a minha contribuição, principalmente essa produção acadêmica, né, era importante. E depois tiveram vários convites assim para compartilhar um pouco da experiência, alguns eventos aqui em Paranaguá, né, algumas experiências assim. Teve uma em específico que eu acho que foi marcante, mas não no sentido assim do evento em si ou do que eu apresentei, né? Eu estava apresentando resultados de um trabalho também acadêmico, mas que se desdobrou em alguns encaminhamentos técnicos importantes aqui para o município de Paranaguá. E foi um evento que quando eu cheguei lá também me deparei, só tinham homens palestrando. Eu era a única mulher nova, né, relativamente nova, no meio daquelas pessoas e que estavam, né, sempre falando da temática ambiental. E isso também virou uma chave para mim, né? Eu comecei a observar mais, né, nos eventos, nas entrevistas, nas publicações, quem eram as pessoas escrevendo, falando, né, trabalhando com essa temática. E aí eu comecei a ver essa questão de gênero também, né, que é um lugar que as mulheres têm ocupado cada vez mais, né. Também às vezes acho que por um perfil nosso, né, de sempre trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, de ter uma visão assim mais sistêmica, acho que isso combina muito com a profissão do gestor ambiental, socioambiental. Então acho que das coisas que aconteceram, claro que tiveram, por exemplo, o trabalho que eu faço hoje também é super, eu vejo assim como relevante, não só do ponto de vista assim do grupo, né, do que a gente está fazendo em grupo, sim, mas pessoalmente para mim é muito gratificante, porque também eu volto para trabalhar em parceria com a Prefeitura de Paranaguá, mas não agora como estagiária, né, agora como coordenadora técnica de um projeto, de um plano de redução de riscos aqui para o município, com uma equipe, né, bastante também multidisciplinar, trabalhando com pessoas de outras áreas. Então, essas voltas, né, que a vida dá, eu estava lá como estagiária, agora, sei lá, 10, 12 anos depois, trabalhando, né, em parceria com a Prefeitura. Mesma coisa foi com um Instituto Federal aqui do Paraná. Logo que ele inaugurou, em 2008, eu cheguei a fazer me matricular num curso técnico, né, porque era novidade no município. Eu já estava finalizando lá o ensino médio, mas me matriculei para fazer o curso técnico. E aí também, anos depois, eu voltei a trabalhar lá como docente substituta, né, uns anos atrás. E então é bem interessante, assim, você vê, né, que tudo que você constrói, que não é fácil, né, a gente trabalha muito, sempre faz várias coisas ao mesmo tempo, tenta conciliar a carreira técnica com a carreira acadêmica, né, que foi o meu caso, mas tudo isso vai dando resultados, né, a gente, às vezes, quando é mais jovem, tem essa ansiedade, né, por ter uma estabilidade, por ter lá um emprego, né, de fixo, assim, mas você vê que tudo que você vai, todas as suas experiências vão somando e a gente tem resultados bem legais. Então, assim, é difícil selecionar uma coisa, né, foram várias coisas que foram acontecendo na carreira. Imagina, que foram importantes. Eu dei uma olhada no currículo dela e é bem grande. É bem grande. Principalmente acadêmico, né, mas como eu tenho isso também de transitar entre técnico e acadêmico, sempre tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é bom porque nunca deixa a gente parado, né? E eu acho que também essa identidade que a gente tem com o local que a gente vive, né, aqui no caso Paranaguá, mas eu atuo muito no litoral como um todo, né, sim, trabalho no litoral. Então, como você tem essa identidade também, você quer fazer algo para melhorar, né, onde você vive e a vida das pessoas que convivem com você. Então, acaba que, além disso, eu também me envolvo muito em movimentos sociais, atividades, né, que a população organiza, no que eu posso contribuir, claro, daí trazendo os conhecimentos técnicos também, né, da minha formação, mas eu acho que vai muito disso, assim, da identificação que você tem ali com aquela área. E por isso que eu falo que eu não tenho, assim, eu não tenho um emprego, né, a gente não tem, eu acho que isso algumas pessoas não entendem, né, a diferença de você ter um emprego e você ter uma profissão. E eu vejo que a gestão ambiental, a área ambiental como um todo,
ela é a minha profissão de vida, né? Então, não importa onde que eu vou estar atuando, em que instituição, em que emprego eu vou ter ali naquele momento, mas eu tenho uma profissão, e essa profissão faz com que a gente se envolva daí cada vez em mais coisas, né? E queira contribuir e queira fazer algo que vá realmente melhorar a vida das pessoas. E eu falo muito das pessoas, mas é porque a nossa formação em gestão ambiental também tem muito esse olhar socioambiental, né? Diferente de, por exemplo, da engenharia, que foca muito em pensar em estratégias, né, ou em soluções para resolver os problemas ambientais. No caso da gestão ambiental, ela está atuando muito mais na prevenção, né, na gestão dos recursos, e não tem como a gente falar de meio ambiente sem considerar as pessoas, né? Sim. Então, acho que por isso também que eu me identifiquei muito com essa área. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter essa visão da área acadêmica não só como um local de criação de conhecimento, mas sim como um local de compartilhamento desse conhecimento com o meio onde a gente está inserido, né? Para tentar realmente fazer bom proveito desse conhecimento para as pessoas à nossa volta, para a nossa comunidade, para a comunidade onde a gente está inserido, seja Paranaguá, o litoral do Paraná, né, por onde nós passarmos. E anteriormente você tinha citado que você foi numa convenção de sustentabilidade e viu que todos os palestrantes, exceto você, eram homens. E isso te chocou um pouco. Você sente essa diferença de gênero na sua profissão ou acha que não é tanto? Nessa episódio, eu só fui perceber isso quando eu vi as fotos depois do evento, né? Porque no momento mesmo das falas ali, eu não tinha me atentado. Então, eu percebi depois na foto ali que eu era a única mulher e comecei a observar, né? Como eu falei, as publicações, as entrevistas, tudo ao redor, assim, da área em si. Então, infelizmente, eu ainda percebo, né? A gente ainda percebe essa questão de gênero. Eu vejo que, só que isso em determinadas áreas, né? Por exemplo, na academia, a gente ainda tem muito mais pesquisadores homens, né? Publicando coisas, trabalhando, né, com conceitos aí da área ambiental. E quando você vai entender um pouco mais a fundo isso, você vê, né, que as mulheres, por serem mães também, por agregarem uma série de atividades, né, pessoais, domésticas e tudo mais, numa carga horária muito maior do que os homens nas famílias geralmente dedicam, você vê que elas, né, têm essa até incompreensão, assim, dentro da academia, né? Então, isso a gente vê muito ainda, infelizmente, né? A gente já teve alguns avanços, por exemplo, em reconhecer o período da maternidade, isso no próprio currículo ali acadêmico, né? Algumas normativas que incentivam, né, as mulheres a frequentarem e a permanecerem na academia, né? Mas a gente ainda tem muito que avançar. Ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, movimentos sociais, você já vê muito, né, as mulheres puxando essas atividades mais engajadas, porque são elas que estão ali vivenciando, né, os impactos, enfim, os impactos ambientais em geral, e geralmente são as chefes de família, né, são elas responsáveis pelos filhos e tem mais essa consciência de pensar em deixar um mundo melhor, né, para sua família, enfim. Então a gente já vê, nesse caso, muitas mulheres puxando essas atividades. Certo. É bom ver que, pelo menos nessa área de estar engajado, né, nessa área social, as mulheres têm mais espaço, né? Mas, como você falou, é necessário que também tenha mais espaço na área acadêmica, né? Como pesquisadoras. E no setor privado também, né? Porque também. As empresas que ainda trabalham com uma visão, assim, um modo de trabalho bastante antigo, vou dizer, né? Ainda essa questão de selecionar mulheres ou entre mulheres e homens para cargos, né, de chefia, de coordenação, você vê muita desigualdade ainda. Né? E ainda quando você tem mulheres à frente, né, em cargos dessa forma, você vê que a remuneração não é a mesma. Enfim, tem uma série de questões que a gente ainda precisa avançar bastante.
E não só na área ambiental, isso é geral, isso né? Em todas as áreas, né? Uhum. É um passo muito importante que deve ser dado, né? Mas tenho certeza que logo, com muita luta, conseguirão, né? Eu não sou mulher, né? Não é o meu local de fala, mas eu sou um grande apoiador da causa, né? Falando um pouco profissionalmente, passou por desafios na sua área, sendo como mulher, sendo como gestora ambiental, já enfrentou desafios nessa área? Muitos e diários, né? Os desafios da área ambiental, eles são assim, eles não dão respiro pra gente. Por isso que quem segue essa profissão, né, é porque realmente se identifica e, como eu falei, é uma profissão pra vida. Porque é desafiador, né, a todo momento. Primeiro que a gente vive num contexto super difícil, né? Que a gente já está numa emergência climática, que a gente vê que mesmo com os impactos aí sendo mostrados todos os dias, né? Ainda tem muita resistência dos governos, das empresas, de a gente internalizar aí as ações ambientais e realmente começar a fazer gestão ambiental e não só remediação, né, dos problemas ambientais. Então, todo esse contexto já é um baita desafio, né, para a nossa área, assim. Mas a gente enfrenta muitas coisas no dia a dia, né? Inclusive muitas ameaças, muita taxação, assim, de que o profissional da área ambiental é contra outras áreas, né? Isso eu digo por experiência própria, mas também por conhecer muito até aqui onde a gente atua, né? Mas se a gente for ver as estatísticas, o Brasil é um dos países que mais mata ativistas ambientais, né? Então, nossa, eu não sabia disso, um dado, depois a gente pode procurar o dado para mostrar para o pessoal que for assistir. Mas então, a nossa profissão é desafiadora nesse nível, né? E das pessoas terem a sua vida, né? Ter ameaça de morte e tudo mais. E a gente ser visto ainda dessa forma, né? Como se fosse contra desenvolvimento, né? Só que eu acho que há ainda uma dificuldade das pessoas entenderem o que é o desenvolvimento, né? E esse contexto, assim, das emergências do clima mesmo, né? Elas colocam a gente para refletir, porque quando acontece um evento desse, né, um desastre ali, não importa, todos são afetados, né? Sim. Só que é claro que fica muito evidente de que quem tem mais condições financeiras, tem mais estrutura, consegue se recuperar, consegue lidar melhor. A gente tem visto isso aqui na cidade, né? Quando acontecem as chuvas, né? A gente vê aí, né, os bairros alagados. Quais são as áreas que mais sofrem? Geralmente são as periferias, são as populações mais vulneráveis, né? Então a gente vê que tem desigualdade nisso, né? Então, existe essa dificuldade também das pessoas entenderem o que é o desenvolvimento nesse contexto todo. Então, construir, né, uma nova estrada, uma ponte, que são, né, muitas coisas que a gente discute aqui, será que isso é o desenvolvimento que a gente quer aqui para a nossa região? Então, quando um profissional da área ambiental questiona a forma como esses grandes empreendimentos ou como as empresas, né, estão ali executando as suas atividades, quando a gente questiona, geralmente a gente é taxado de ser contra ali o progresso e tudo mais. Mas então como eu falei, é uma luta diária da gente desconstruir isso e das pessoas passarem a ouvir mais, né? Eu acho que isso é um papel nosso também, saber falar com as pessoas, né? E falar com todos, né? Não é só lá com os profissionais da nossa área, mas que a gente saiba dialogar também e que saiba conversar, inclusive, com a população local, né? E aqui no litoral a gente tem também vários povos e comunidades tradicionais, né? E que são igualmente ou às vezes mais impactados e a gente precisa dialogar com eles. Sim. Então são desafios assim enormes, né, por conta da temática em si, mas também muito do histórico, assim, de como foram feitos os processos, né? Como se deu o processo de ocupação daquele local, da expansão ali daquelas áreas, né? A instalação de, às vezes, grandes empresas. Então, a gente tem esse desafio, assim, né? E aí, muitas vezes, a gente é mal visto, né? Então, acho que é um passinho de cada vez, né? A gente, todo movimento ajuda e, como você falou, né? Até para as questões de gênero, mas vale para isso também.
o que a gente vê aqui na área ambiental é que só o movimento, a organização, assim, que a gente consegue mesmo, sabe, algum avanço, sabe, que a gente consegue às vezes barrar uma legislação que vai prejudicar, que a gente consegue recurso para investimento em alguma área que seja importante, né? Então, é esse movimento mesmo, e é um movimento não só técnico, acadêmico, né, mas principalmente um movimento socioambiental mesmo, sim, que consegue alguma mudança. Sim, é muito de desconstruir aquela visão, né, que as pessoas têm de um desenvolvimento que agride o meio ambiente, né? Tem como ter um desenvolvimento sustentável, né? Tem como existir o desenvolvimento sustentável. Exatamente, é muito isso a minha formação, né? Quando abre lá o curso de mestrado em desenvolvimento territorial sustentável, é pensando nisso, é formar profissionais capacitados para enfrentar esse tipo de discurso, né? Então, eu vejo que a gente tem... só que ainda existe um problema de, às vezes, a gente querer replicar o que deu certo em outro lugar, né, para aquele local ali que você vive, né, repetir as mesmas coisas. E a gente precisa enxergar o que esse território tem para oferecer, o que é potencial dele, né, e acho que com isso a gente consegue falar do desenvolvimento, mas aí no seu sentido amplo, né? Considerando o que ele tem de potencial, considerando os recursos ambientais que existem ali, a riqueza, né, cultural que existe ali. Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, né? De ter profissionais que olhem também para esse outro desenvolvimento possível. Sim. Você falou um pouco sobre as dificuldades, né? Uhum. Se deparando com essas dificuldades durante, né, seus anos de atuação nessa área, você já pensou em desistir, sabe? Ou isso nem passou pela sua cabeça? Se eu falasse que não passou, eu tava mentindo, né? Sim, mas assim, é coisa rápida, né? Só de você pensar assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, né, de muitas pessoas próximas, inclusive, assim, que era uma causa meio que perdida, sabe? E que eu me doava muito mais do que recebia, inclusive remuneração, né, para que isso virasse um trabalho, uma fonte de renda também. Então, por algumas vezes, assim, quando você perde, né, tem alguma derrota, assim, de alguma causa que você estava ali, contra algum grande empreendimento, né, que ia causar um super impacto, ou contra uma normativa que vem e atravessa tudo que você, né, estava lutando. Então, nesses momentos, assim, dá, né, aquele desânimo, mas é isso que eu falei, é momentâneo, eu nem consigo me ver fazendo outra coisa. E logo você tem que, se reerguer, porque é a luta diária, né? Então, derrotou aqui, no outro dia você se levanta, você se organiza, você se junta, né, com pessoas ali que agregam ali, né, em contribuir com aquilo, e você vai para a luta de novo, né? Então, acho que e daí, um pouco, aliando um pouco isso com a carreira acadêmica, por exemplo, sendo docente, né, de cursos na área ambiental, isso acho que renova um pouco a esperança, né, da gente, porque aí você, de alguma forma, está multiplicando a informação, você está formando mais pessoas, né, uma nova geração que vai estar atuando nisso. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, porque, olha, batalha é todo dia, né, a gente tem muitas decepções, assim, é bem difícil ser profissional da área ambiental, mas ao mesmo tempo, como eu falei, é muito gratificante, né, quando você consegue implementar, assim, algum projeto, alguma medida que você vê que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas, que vai proteger a biodiversidade, né, que você está caminhando para o que seria o ideal, assim, né, então tem os dois lados, que eu acho que de toda a profissão. Sim. Como que você lida com uma possível resistência das pessoas, de instituições a essas medidas, né, que vocês, gestores ambientais, podem acabar tendo que tomar e etc. Eu acho que a gente enquanto profissional da área, foi aprendendo muito com o tempo, né? Eu acho que até um pouco do histórico, assim, da profissão, né, do profissional da área ambiental, a gente sempre ia muito pro embate, né, sempre a gente era os contras, né, as outras áreas, a área econômica, enfim, ou mesmo os interesses políticos, então a gente ia muito para esse embate.
E eu acho que com o tempo e até com a maturidade, também aprendendo e passando esses desafios, como eu comentei, né, de ameaça mesmo, de ameaça de morte, vários colegas, assim, já aconteceu isso. A gente vai aprendendo a adotar algumas alternativas. E quando você vê que, você tá falando, você tá mostrando, você tá ali, não tem resultado, é porque você não tá adotando a estratégia certa, né? Então, acho que isso eu fui aprendendo com o tempo mesmo, né? De aprender a dialogar justamente com aquele que pensa o contrário, com aquele que tem a outra opinião. E não é fácil isso, né? Porque como que você transforma ali uma informação, um dado super técnico da área ambiental, né? E você conseguir fazer com que a pessoa lá do outro lado relacione isso com o seu dia a dia, né? Com a sua vida. Você ficar falando só que é importante, né? Proteger a fauna e a flora. Mas o que isso tem a ver lá com a pessoa? Tem tudo a ver. Só que se você não usa a estratégia certa, ela não consegue entender. Então, eu acho que isso foi o tempo mesmo, né? Que foi mostrando, assim, a forma como a gente lida com... Como você disse, às vezes é uma resistência por falta de informação mesmo, né? Porque você não relaciona aquilo com o teu dia a dia, com a tua vida, e daí você não vê importância naquilo. Mas também tem uma resistência àquelas que é pensada mesmo, né? Que vê quando você briga aí com interesses, né, político-econômicos que são exatamente, assim, totalmente contra o que você está falando, né? Então são estratégias diferentes para lidar com essas resistências. Às vezes é muito mesmo falta de informação, e eu acho que nisso a gente tem melhorando, mas ainda precisa melhorar muito mais, né? Mas ao mesmo tempo, para essas outras situações que são mais complicadas, a gente se respalda muito no que a gente tem de instrumento legal, sabe? No que a lei diz, no que estabelece. Então a gente vai por outros caminhos, assim, fazer valer né, as legislações ambientais e aquilo que vai realmente proteger. Então são diferentes estratégias conforme for a resistência, o público, né, o que for. Mudando um pouco de assunto, né, saindo desse assunto um pouco pesado, indo para um assunto um pouco mais feliz, eu queria saber qual que foi a sua maior conquista na sua área, sabe? Qual que você acha que foi a sua maior realização dentro dessa área? Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo atualmente, elaborando, né, um plano municipal de redução de risco para Paranaguá, ele ainda está em elaboração, né? Mas eu já vejo, assim, como, sabe, um ponto alto da carreira, assim, uma contribuição efetiva a minha e da minha equipe, né? Que eu também tenho uma equipe maravilhosa, que não são só da área ambiental, mas que tem essa sensibilidade também, esse olhar, né? Mais socioambiental. E a gente está conseguindo, então, trazer informação técnica, né, de qualidade, né? A gente faz o possível para... a gente também tem prazos, né? Tem financiamento, recurso também limitado, mas a gente tenta fazer o máximo possível, né? E ver que isso realmente vai impactar na vida das pessoas, inclusive pode evitar, assim, uma morte, né? Pode chegar nesse nível de contribuição, né? De você evitar que num desastre aquela moradia, né, entre em colapso, que a pessoa, a família perca a vida dela. Então, acho que isso, esse trabalho que a gente iniciou o ano passado, né, e vem elaborando ele ao longo desse ano, eu vejo como uma das contribuições, assim, não só a minha individual, né, mas de todo o trabalho, toda a equipe e o pessoal que está trabalhando nesse tipo de ação. E como é um município que eu moro, né, então além de ter essa questão profissional, também tem uma identificação pessoal, né, porque está aqui, a minha família está aqui, os meus vizinhos, meus amigos, né, que também sofrem com isso. E principalmente conhecer, né, foi um trabalho que oportunizou conhecer as áreas mais vulneráveis aqui de Paranaguá, né, as famílias, aquelas que são sempre invisibilizadas, assim, que nunca aparecem, né, nos estudos, nunca aparecem nas notícias, nem nas ações, muitas vezes, né, que o poder público implementa. Então, acho que é um trabalho que realmente vai fazer a diferença. É muito incrível, né? Eu queria saber se teve algum momento específico, né, que você olhou para essa situação e viu, cara, eu tô fazendo a diferença, sabe? Eu consigo ver agora palpavelmente que eu tô fazendo a diferença, fiz a diferença na vida dessa família, dessa pessoa, sabe? Teve algum momento assim?
Acho que desse trabalho a gente ainda está no processo, né? Mas a gente vê já que, assim, o pouco de orientação que a gente deu, né? Quando conversou com essas pessoas, a gente sabe que vai fazer a diferença, que ela vai se preparar melhor, né? E vai, se no caso vir a acontecer algum desastre ou algum evento, né, climático mais extremo, ela tá ali mais preparada para enfrentar aquilo. Então isso é bem importante. Mas aí também teve uma outra contribuição, assim, não exatamente focada numa família, né, ou numa pessoa, mas que foi minha própria dissertação de mestrado. Que teve duas situações, né? Uma que toda a pesquisa que eu fiz acabou contribuindo para um processo que o Ministério Público estava analisando, então foi, né, a informação foi utilizada para esse sentido. E também um desdobramento também da minha dissertação foi que o meu estudo foi utilizado como referência pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente para justificar a ampliação de uma unidade de conservação. Então, você vê que a tua pesquisa, ali nesse caso, foi algo acadêmico, né? Mas podia ter sido uma produção técnica também. Mas que você vê que tem algum impacto. Então, tá lá, né? Se a gente for consultar, o estudo técnico que avaliou a viabilidade de ampliar uma unidade de conservação em Paranaguá tem a minha dissertação como referência, né? Então, isso foram, assim, coisas diretas que eu consegui perceber, né? Que foram, né, contribuições minhas para alguma coisa de positivo, né? Por mais que a gente tenha, às vezes, algumas críticas, às vezes não é consultado nos processos, né? Mas você vê essa contribuição efetiva, sabe? Consegue ver e não fica aquela coisa subjetiva de um trabalho que você fez e você não sabe se alguém vai implementar ou não. Então teve essas situações que eu de fato consegui ver a contribuição. Viu que você foi importante para essa contribuição. Agora falando um pouquinho, né, com o nosso público, você teria alguma dica de sustentabilidade para eles, seja para eles se engajarem mais com esse tema, seja para eles aplicarem no dia a dia? Acho que a primeira coisa é a gente acabar com a ideia de que sustentabilidade é só reciclagem, lixeira colorida, né? Infelizmente a gente vê muito isso ainda, né? Até nas ações de educação ambiental, assim, a gente ainda vê muito enfoque na gestão de resíduos, não que ela não seja importante, mas eu acho que entender que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando de uma ação específica em pró só do meio ambiente, né? E ter essa noção do meio ambiente, que ele é algo dissociado da população, da sociedade, né? Que ele é lá a vegetação, a fauna, a flora lá ainda conservada. Quando a gente tem esse olhar e entende a relação, né, entre o meio ambiente com a sociedade, a gente começa a ver a sustentabilidade de uma outra forma. E eu acho que nada mais, assim, didático para a gente entender o que é sustentabilidade é agora esses eventos climáticos extremos, né, que enfim, a gente nem fala mais que está num processo de mudança climática, porque a mudança já ocorreu, né? A gente está num estado de emergência mesmo. Sim. E precisa lidar com isso. E aí, quando a chuva começa a impactar a sua casa ou do seu vizinho, né? Você começa a ter essa identificação, você começa a ter um olhar para a sustentabilidade que é maior do que aquela açãozinha pontual, né? De desligar a torneira quando vai escovar os dentes, de resíduo, coisas assim. Você começa a ver que ela tem relação com a sua vida. E aí, o que eu daria... Você começa a analisar o macro pelo micro, né? Exato, né? Você começa também a entender o seu impacto naquilo e, ao mesmo tempo, o que todo esse sistema, né, às vezes acaba impactando ali na sua vida. Então, acho que procurar, né, tem uma série de canais, assim como vocês, né, que estão aqui divulgando, conversando com pessoas que trazem as informações, mas tem uma série de canais, assim, que divulgam informações sobre sustentabilidade em várias linguagens para diversos públicos, para além desse olhar muito pontual, né, do que é sustentável. E quando a gente começa a ver essa integração, né, do mundo ao seu redor ali com a sua vida, você entende o que é. Então você entende que às vezes uma espécie lá específica, ela não vai ter uma contribuição direta ali com a sua vida, mas ela contribui para um outro serviço ecossistêmico, por exemplo, de melhorar, de manter a qualidade da água, que é fundamental para a tua vida.
Então, quando a gente começa a ver a sustentabilidade, primeiro tem esse entendimento que meio ambiente não pode, né, ver dissociado da sociedade, e que não são ações pontuais, que elas têm muito relação com a sua vida, acho que a gente consegue ter essa noção do que realmente é esse termo, né? E aí ele pode ser aplicado, né, de diferentes formas, em diferentes ações, mas o que a gente ainda vê era coisas muito pontuais, né? Então, acho que se informar primeiro, né, buscar fontes confiáveis, se informar, ver como isso afeta a sua vida, que eu acho que a melhor forma de sensibilizar a pessoa a ter interesse por aquilo é ver que tem relação com a sua vida, né? E procurar saber ações, né, que sua cidade, que a sua região ali desenvolve, para além da Semana do Meio Ambiente, né, que tem, mas outras ações que tem a ver com isso, você vai conseguindo entender melhor o que significa isso, né? E como que você, enquanto indivíduo ali, enquanto pessoa, consegue contribuir para a sustentabilidade ali do seu local, e isso tem um efeito cadeia, né? Porque aí melhora a região, melhora toda o seu redor. Sim, é muito importante. É muito interessante o que você falou, né? Analisar o seu meio para entender o todo. Nunca tinha pensado por essa área, né? Agora eu queria te pedir para deixar uma dica para quem gostaria de seguir essa área do meio ambiente, ou que está se formando nessa área de gestão ambiental, que está querendo estar engajado, sabe, mas não tem certeza ainda dessa área, não tem muita certeza que quer continuar. Primeiro que é uma profissão que está em alta, né? Porque agora está todo mundo precisando aí dos profissionais da área ambiental aí para lidar com as situações. Mas eu acho que a gente tem um ponto muito positivo aqui na nossa região, que é a gente ter instituições públicas de ensino, né, que ofertam cursos nessa área. Então, tanto lá, como eu falei, onde eu me formei, né, na UFPR Litoral, que tem o curso de gestão ambiental, mas também tem outros cursos, né, com essa abordagem mais socioambiental e de impacto no seu território, mas a gente tem o Instituto Federal do Paraná, que também tem, né, os 3 níveis de ensino ali, desde o curso técnico, curso de graduação, e depois a pós-graduação também na área. E aqui mesmo na Unespar, né, a gente tem o pessoal da biologia, ou mesmo da administração, por exemplo, que vai para essa área mais de gestão ambiental e empresarial, que tem uma infinidade de possibilidades. Então, a gente tem... e tem o Centro de Estudos do Mar ainda, né? Lá em Pontal, que também tem o curso de oceanografia, Sim. que está totalmente relacionado aqui com o que a gente está comentando. Então, a gente tem já isso né, tem esses 2 pontos positivos. Primeiro, que é uma área em alta, né? Porque os problemas são complexos e vai precisar muito profissional com essa formação para lidar. E outra, que a gente tem essa oportunidade aqui de instituições públicas, né, gratuitas, ensino de qualidade, para estar atuando na área. E eu vejo isso, assim, que a gente passou, comentei, né, a gente passou por muitos desafios, assim, na profissão, mas a gente já abriu muitas portas também. Então, eu imagino que as novas gerações da área ambiental não sofram tanto como a gente, né. Mas não dá também para omitir, né, todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas eu acho que tem que ter essa identificação pessoal, sabe? Uma identificação mesmo com o seu modo de vida ali, com que você... a forma como você quer impactar no mundo, porque não é uma coisa só sobre você. Você tem uma profissão ali, não é um lugar que você vai ter um emprego que você vai lá, faz lá o teu trabalho e volta para casa e pronto, sabe? É uma coisa que tem que ter a ver mesmo com o que você tem de vocação, o que você gosta, o que você acredita. Então, se tem alguém, né, aí que tem esse interesse, né, acho que a gente tem infinitas possibilidades das pessoas conhecerem os projetos que a gente desenvolve por aqui, né, para ver mesmo se tem aí o interesse em seguir nessa área. Muito interessante. É muito sobre identificação, então, com essa área. Para finalizar, né, eu queria que você falasse um pouco, né, queria fazer a pergunta clássica. Ai, meu Deus. Do nosso podcast, né, que é: quem te inspira? Seja na vida, dentro da sua área acadêmica, dentro
da vida dentro da sua família, amigos, professores, etc. Quem é a sua inspiração? Difícil, né? Acho que são várias pessoas, assim. Primeiro, como eu comentei lá no início, acho que só com a maturidade que você vai entendendo muitas coisas, e a minha admiração, assim, pelo meu avô, que já faleceu, né, mas que trabalhava, né, à frente de movimentos sociais e tudo isso. Eu acho que mesmo sem querer, desde criança, eu fui aprendendo muito com ele, me inspirando muito nele, assim, não só a forma como ele lidava no trabalho, mas tudo, assim, como ele era mediador de conflitos, sabe? Como ele lidava com algumas situações difíceis. Acho que isso me inspira muito, assim, até hoje. Eu tive professores maravilhosos também na graduação, que são pessoas que, nossa, eu admiro e eu quero ser como eles, assim. Eu acho que isso me inspira bastante na minha atuação, né, querer fazer o melhor também para aquelas pessoas que estão ali, para minha equipe, para os meus alunos, né. Mas enfim, tem muitas pessoas, tem muitas lideranças ambientais, assim, também, né. Chico Mendes no Brasil não sei quem da área ambiental que não tem Chico Mendes também como uma inspiração, né. Aqui mais na nossa região a gente tinha a Teresa Urban também em Curitiba, que, poxa, eu tive a oportunidade de participar de algumas ações com ela, e era uma mulher incrível também. Nem tinha uma formação na área ambiental, assim como o Chico Mendes, ele tinha, né, outros interesses, mas você vê que a luta das pessoas vão se cruzando com essa temática. Então, enfim, são muitas, e eu acho que não só essas pessoas, mas eu me inspiro muito também nos meus alunos, assim, sabe? Na equipe que eu tenho hoje, por exemplo, né? São, às vezes, pessoas mais novas que eu, estão em outras fases da profissão, da vida, e ver, assim, às vezes, a vontade deles de querer fazer, de querer contribuir, sabe? Vamos fazer, topam tudo. Eu acho que isso também me inspira muito, assim. É o que faz a gente conseguir lidar lá com os conflitos, os desafios que você falou, e continuar, né? Continuar lutando não só pela educação, né, pela área ambiental em si, porque luta que não falta também, né, mas acho que, enfim, até seria difícil nomear, né, alguém. É muito interessante mesmo ver, né, que realmente o que você falou é muito válido, que existem muitas pessoas que nos inspiram de formas diferentes, né, e essa inspiração vem tanto de pessoas mais velhas da nossa família, quanto profissionais, quanto pessoas mais novas, né, que com seu jeitinho podem nos inspirar. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, queria te convidar a vir mais vezes aqui, nos prestigiar com a sua presença. Muito obrigado pela sua presença mesmo. Eu que agradeço, foi ótimo, né? A gente adora conversar, então para mim foi um prazer a gente conseguir conversar um pouco e compartilhar um pouco, né, da nossa experiência, assim. Então, muito importante. Sempre que possível, né, se tiverem outros temas que eu possa contribuir, eu estou à disposição também. Com certeza, a gente vai te chamar. E muito obrigado pela nossa audiência também, muito obrigado a todos vocês que nos assistem, né? Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário, com algum feedback, alguma coisa para melhorar nos nossos podcasts. Todas as críticas são muito bem-vindas. Quer falar um pouco mais sobre projetos, sobre você? Se vocês quiserem saber mais sobre esse plano de redução de risco que a gente está elaborando para Paranaguá, a gente tem as nossas redes sociais lá, o @periferia sem risco _UFPR, que a gente tem postado lá as informações, né, sobre o projeto. Ele ainda está em andamento. E logo a gente vai ter algumas atividades abertas ao público, e aí a gente espera, né, que vocês possam acompanhar também. A gente vai deixar também o @ né, na descrição para vocês terem mais fácil acesso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um beijo e tchau!